Olá, eu sou a Adriana Haas e hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que a gente adora falar, que a gente pode falar horas a respeito dele e sempre vai achar uma nova perspectiva. É a energia feminina, que é tão subestimada e tão importante tanto para mulheres quanto para homens, como para o mundo. Quem vai falar sobre isso é a Fernanda Medeiros, para quem eu queria perguntar, Fernanda, por que as mulheres de hoje estão tão desconectadas com o seu feminino? Olá, boa tarde, Adri. Que bom que você me perguntou isso, porque creio que seja muito pertinente, ainda mais no momento de hoje, que as mulheres estão começando a querer se reencontrar, né? Encontrar o seu centro. A gente vai ver que muitas das mulheres elas estão muito mais voltadas para a sua energia de masculino do que para a sua energia de feminino. E essa desconexão com essa energia de feminino, ela não vem apenas da questão social, ou até mesmo histórica, né? Quando a gente vê aí centenas de anos de machucado, né? Das sociedades com relação à mulher, mas também do nosso próprio sistema familiar. Então, a gente vai ver que a principal falta de desconexão da mulher com o seu feminino é a falta de conexão da sua própria mulher com a mãe, com o seu materno. Mas isso é muito comum? Você vê muito isso no consultório? Bastante. Na verdade, essa é uma das características mais corriqueiras que eu atendo em consultório, né? A desconexão da mulher com o seu materno, com a sua mãe, né? E isso não vem apenas dessa geração, mas principalmente de gerações pretéritas, né? De gerações ali atrás. Então a gente vai ver que o fato de que muitas mulheres terem se casado com homens que elas não queriam, ou terem sido forçadas a se casar, ou terem ido para a prostituição, abandono, enfim, o destino daquelas mulheres que vieram antes de nós, principalmente as nossas bisavós, as nossas trisavós, muitas delas gestaram crianças sem querer terem gestado essas crianças, muitas delas foram mães sem, de fato, escolherem serem mães. Então, isso gera uma ruptura da relação do materno com o filho, ou muitas vezes com a filha que está ali dentro, né, sendo gestada. Então, a criança ali na gestação, ela sente que ela não é quista, e não é por mal, muitas vezes é o que eu estou falando, é a condição do meio daquela mulher que não permitiu ela realmente abraçar essa maternidade, ou abraçar essa criança, de forma inteira e de forma amorosa, até às vezes uma condição econômica, né, sociocultural. Então aí as guerras para mostrar que não foi fácil o processo das crianças na guerra. Então imagine uma mulher grávida no meio da guerra, qual que seria o destino, o caminho daquela criança, né? Então quantas dores as mulheres não carregaram ao longo desses anos, desses séculos, e que impediram elas de realmente gestar com calma, com carinho, com amor, com segurança, com força, com delicadeza. Então, essas questões, elas vão tomando cada célula do nosso DNA e vão fazendo com que as crianças vão se distanciando do processo materno, né, dessa conexão com o materno. Então, quando a gente fica em desconexão com esse materno em função dessas dores, a gente fica em desconexão com o nosso próprio feminino, que essa é a nossa grande força, a força das mulheres, né? Você está querendo dizer, então, que a desconexão com o materno não está relacionada com o sentimento ou com o relacionamento que nós temos com a nossa própria mãe? Claro, e não somente da nossa mãe, mas da nossa mãe com a mãe dela, da mãe dela com a mãe dela, e da mãe dela com a mãe dela. Então imagina se já há uma geração e gerações de mulheres desconectadas de geração para geração, né? Isso só vai ficando mais forte a cada nova geração que vem, né? Que nasce. E a gente conversa muito a respeito desse assunto. Sei que tem muitas mulheres que te procuram no consultório. Na verdade, elas não te procuram para isso, mas elas acabam concluindo que o que elas estão passando é isso, essa desconexão com o feminino. O que esse afastamento do nosso feminino pode causar às mulheres, tanto no nível mental, espiritual e até no físico mesmo? Uau, tantas coisas, né? Principalmente no nível, vamos lá, né? No nível físico, as mulheres podem desenvolver doenças, né? Como câncer,
a gente vai ver que muito câncer está relacionado, câncer de mama, né, câncer de útero, câncer de tireoide, eles estão muito associados a essa desconexão com o feminino, né? Na questão emocional, a dificuldade da mulher em compartilhar seus sentimentos, a dificuldade da mulher em ser amorosa, né? A dificuldade da mulher em ser até mesmo compreensível. Normalmente ela vai para um aspecto masculino muito mais rígido, muito mais duro, muito mais cobrativo, né? E no aspecto espiritual, sua dificuldade realmente em ter leveza, né? No sentido de saber fluir com a vida, porque o feminino é isso, né? Saber fluir, é saber encontrar um caminho diante daquilo que a vida vai te apresentando, não saber se acolher, né? Não saber se dar um tempo, não saber acolher o outro. Então, a gente vai ver que há vários impedimentos, né? Eu sempre digo que uma das características mais bonitas que eu vejo, né, do feminino é a delicadeza, né? A capacidade da mulher ser gentil, né? Para mim, o feminino ele está muito conectado a isso, né? A essa beleza de ser gentil, de ser delicada, essa delicadeza que muitas vezes é confundida com permissividade, né? Submissão. Submissão, exatamente, mas que uma coisa não tem nada a ver com a outra, isso são deturpações, né? Assim como eu já falei em stories, que assim como vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza, né? Ser delicada não tem nada a ver com ser submissa, né? Você ainda pode encontrar dentro de você os seus limites, impor os seus limites, mas com delicadeza. Uma coisa é eu dizer para ti, não quero que você venha aqui, né? Outra coisa, olha, eu não gostaria que você viesse aqui. Eu estou falando a mesma coisa, só que com um sorriso no rosto. Isso não quer dizer que eu seja cínica, quer dizer que eu estou usando a minha delicadeza para te colocar um ponto, um limite, né? Então, creio que a mulher foi perdendo muito essa habilidade de lidar com o seu próprio feminino, né? Porque ele foi sendo destroçado ao longo dos tempos, ao longo das gerações. Ali, seja em função de guerras, seja em função do machismo, né? Dessa sociedade tão patriarcal que a gente vive ainda hoje, né? Então, a mulher foi perdendo muito seu espaço e para ocupar um espaço, para resgatar esse espaço, ela se tornou muito mais masculina do que feminina. E tem um outro aspecto nisso, é que a sociedade foi, eu vou dizer evoluindo entre aspas, tá? Foi evoluindo e colocando as características do feminino, que não são só das mulheres, são dos homens também, todo mundo tem energia e as características femininas, como associadas à fraqueza, com a delicadeza, o compartilhamento, a nutrição, o acolhimento, tudo isso foi colocado como associado à fraqueza. Então, ninguém mais quer ser associado, ninguém mais quer cultivar essas características, nem homens e nem mulheres. E a que isso está nos levando? Sabe que eu penso que o que falta muito para o ser humano é estudar, né? A gente vive numa era digital que tem muita informação à nossa disposição, mas são informações selecionadas, né? São informações filtradas e que, na verdade, o ser humano, se tu parar para pensar mesmo, ele se desacostumou de ler. E são os livros lá mais antigos que contêm informações muito preciosas para nós. Então, muita dessa geração agora tem acesso à informação, mas é uma informação filtrada, é uma informação direcionada, é uma informação que não vem de uma fonte muitas vezes fidedigna. Então, o que falta mesmo é informação. O que falta mesmo é a pessoa estudar, o que falta mesmo é a pessoa compreender o que está acontecendo no seu meio, para que ela então possa encontrar por si só uma compreensão, porque normalmente você vai recebendo crenças, você vai recebendo informação de terceiros, de quartos, de quintos, que a informação já vem totalmente deturpada. Então isso faz com que a mulher não saiba nem o que é feminino. A mulher não sabe nem o que são características do feminino. E muitas vezes quando acha, quando encontra, acredita que, ai, que besteira, ai, que coisa idiota, não, ai, meu Deus, isso aqui eu nunca vou fazer, tá entendendo?
porque na verdade ela não tem acesso à informação, é tudo picado, é tudo pela metade. Então, creio que isso está muito relacionado a estudar, a buscar autores, a buscar a compreensão, a buscar mergulhar nesse mundo para entender o que, que é o feminino, para que você possa incorporar esse feminino e compartilhar esse feminino até com outros homens que também não sabem o que é, porque muito dessa geração de homens, eles são machistas, como muitas mulheres também são machistas, porque elas não sabem o que é feminino. Acho que feminino é coisa de fraco, feminino é mimimi, né? Feminino é só para fraquinho, só que não é verdade. É ali que contém a centelha da vida, porque é o feminino que gesta o novo, é o feminino que tem o útero para gestar um novo, seja em vários aspectos, seja ele físico, psicoemocional ou até mesmo espiritual, através de um sonho. E eu percebo que muitas das coisas que a gente considera tóxicas no mundo hoje em dia, que é a competitividade excessiva, a desigualdade, a dureza, tem muito a ver com essa trajetória de deixar o feminino de lado e nutrir só o masculino. A gente vai desenvolvendo o masculino e vai exaltando o masculino, e a parte mais que hoje até dá para relacionar com as soft skills, a gente deixou de lado. E agora estamos percebendo a necessidade disso, a necessidade dessas características de acolhimento, de criatividade, de vulnerabilidade. Você acha que é por aí mesmo? Claro, não resta a menor dúvida, tanto homens quanto mulheres são abastecidas de ambas as energias, tanto feminino quanto masculino, né? E uma mulher que se coloca realmente na sua energia de feminino é uma mulher que pode, não apenas pode, mas deve conquistar o mundo também com a sua energia de masculino, mas quando uma está em equilíbrio com a outra. Esses dias me perguntaram até no Instagram, mas como que eu vou então usar a energia de masculino se eu quero conquistar o mundo, daí eu não vou deixar, né, tipo, conquistar a minha carreira e tal, eu não vou deixar, então, a minha energia de feminino de lado? E eu respondi, claro que não. Na tua carreira, no teu trabalho, use a energia de masculina, a energia do teu pai, é para isso que ela está dentro de ti, para você conquistar um mundo, para você fazer a diferença no mundo. Essa é a verdade. Agora, quando você estiver nos teus relacionamentos, busque se centrar naquilo que o teu corpo está vibrando, o teu corpo é feminino. Então, te conecta com essa energia de feminino, que é a energia da introspecção, que é a energia do vou observar, que é a energia do acolher, que é a energia do interagir dentro de você e buscar essa resposta através do teu coração, através da tua intuição, do teu corpo, dos teus ciclos. A mulher é conectada com ciclos, tá aí a menstruação para mostrar que os ciclos na mulher existem. Só que a maioria das mulheres abdica disso, inclusive, dos seus ciclos, porque, não gosto de ficar menstruada, é muito chato ficar menstruada, só me atrapalha. Ao invés de entender o seu corpo, entender o que o corpo está pedindo, aí tenta se enquadrar somente num sistema de energia masculina, num mundo masculino, e se nega completamente. Então fica estressada, fica ansiosa, fica tensa, fica perdida, fica nervosa, é aquela mulher multitarefada, que faz 50 mil coisas, mas não tem tempo para ela, porque ela não sabe nem o que é tempo para ela. Ela não sabe nem o que ela gosta. Que a gente vai ver que isso também está muito correlacionado, daí sim, a questões de padrões de codependência. Ela não sabe nem o que ela gosta, ela está sempre conectada no que o outro precisa, no que o mundo precisa, no que eu tenho que fazer para agradar o mundo ou todo mundo. Ela não sabe seus ciclos, não sabe ficar quieta, não sabe se dá tempo, beber mais água, comer mais verde, sabe sei lá o que, respirar melhor. A gente simplesmente vai se encaixando em regras externas, não presta atenção a gente mesma. Com certeza. Vai deixando, vai se deixando de lado, vai deixando as suas necessidades de lado, vai deixando as suas vontades de lado para poder suprir a vontade dos outros. E o que é isso? Se não um abandono de si mesmo. Então, é aquela velha, né, aquela máxima que todos os mestres que passaram por aqui já nos ensinaram. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Se você não aprender a amar a você mesma, quem você é e tudo que você carrega, como é que você vai amar o outro? Se eu me desrespeito, o que eu compartilho
é desrespeito, então eu estou ensinando para o outro como me desrespeitar. Se eu me abandono, o que eu estou ensinando para o outro é como me abandonar melhor. Por que eu faço isso comigo? Dá para a gente dizer, de uma maneira geral, que existem duas formas principais pelas quais as mulheres percebem que estão desconectadas com o seu feminino e passam, então, a buscar isso. Uma delas é a maneira da ruptura, a forma traumática que vem por algum tipo de separação ou perda de alguém, por exemplo. A outra é mais consciente, quando a mulher percebe esses sinais na sua vida e então passa a fazer essa investigação. Para que isso fique mais claro, o que você acha da gente compartilhar as nossas experiências, já que foram uma de cada jeito? O que tu acha? Quem sabe você começa? Claro, assim, eu fui buscar a minha cura, né, a compreensão do que fosse feminino depois que eu me separei, né, e o meu processo de separação, para quem já sabe, foi um processo extremamente traumático, né, baseado ali em violência, né, então foi através de violência doméstica também. E quando eu me vi com a minha filha, sem dinheiro, na casa dos meus pais de volta, sem profissão, basicamente, né? Porque o que eu sabia fazer era baseado naquilo que o meu primeiro marido havia me ensinado, né? Mas eu, por mim, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Ou seja, sem identidade nenhuma, eu parei para pensar, gente, né? Vamos combinar o que está acontecendo na vida. Então foi ali que eu comecei um processo de autocura, entender onde que eu estou e quem eu sou, né? Como é que eu posso me tornar uma mulher melhor e curar as minhas feridas para não deixar as minhas feridas, as minhas dores, as minhas crenças, as minhas impressões para minha própria filha. Então, o meu processo de aprendizado veio através de perdas, veio através de dores, né, veio através de traumas muito profundos dentro de mim. É como se eu dissesse, né, eu não peguei o atalho, né? Eu fui pelo tsunami, então o tsunami veio e me levou, então, ok, vamos parar e vamos olhar, né? É aquilo que na tradição nativa americana a gente diz que são os aprendizados através das noites escuras da alma, né? Quando a gente atravessa algum trauma, alguma coisa muito dolorida na nossa vida que nos força a olhar para algo que até então a gente não estava olhando. Então, o meu veio através de traumas, né? O meu olhar para mim mesmo, o meu mergulhar na minha alma veio através dos meus traumas. E já o teu, Adri? O meu foi um pouco diferente. As situações da minha vida começaram a me mostrar que tinha alguma coisa errada, que tinha alguma coisa em desequilíbrio. Eu era uma mulher extremamente masculina, conquistei muito, sempre com muita rigidez, com muita disciplina, muita dureza, e até conhecer o homem que hoje vem a ser meu marido, que é um homem que tem bastante energia feminina, e eu comecei a perceber que aquele desequilíbrio era meu, não era um desequilíbrio dele, aquele desequilíbrio era meu. E eu fui buscar terapia, porque eu queria que aquele relacionamento desse certo, e eu sabia que, agindo como eu costumava agir nos meus relacionamentos, não iria dar certo. E o meu corpo começou a apresentar sinais, pequenas infecções ginecológicas e estresse, cansaço. Aí tu, desculpa até te interromper, mas tu falou uma coisa muito forte, né? Lembra que eu falei sobre os pontos que interferem, né, na vida física das mulheres? E essa questão do ginecológico é muito forte, porque se manifesta tanto através, né, dessas doenças ginecológicas, quanto a falta de vontade sexual dentro da relação ou até mesmo da própria vida. Então, mulheres extremamente masculinas, muitas vezes, elas não têm vontade sexual, ou quando têm, são as dominantes. Elas vão e usam o homem. Não é um processo de troca, não é um processo de construção de uma relação. Elas vão para se abastecer e depois vão embora. Olha que importante isso. E no trabalho era a mesma coisa, eu queria ser a mais forte, a durona, a profissional de referência, e eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia no trabalho também não fazia sentido. Então foi a partir dessa tomada de consciência de que eu tinha um desequilíbrio de energias que estava me fazendo mal. Isso começou lá pelos 38, por aí, um pouco antes, e eu passei a fazer essa buscar essa reconexão, para tentar esse equilíbrio entre o meu masculino e o meu feminino. O masculino me ajudou a conquistar muitas coisas,
mas ele estava exacerbado. Então, colocá-los, tentar colocá-los em equilíbrio, vem sendo uma busca até hoje. E é uma busca de todas as mulheres, né? Mas se a mulher, né, não se unir a outras mulheres que já tenham percorrido esse caminho de cura, no sentido de resgatar esse feminino e pelo menos ter uma consciência maior do que é o feminino na sua vida, né? A gente não consegue, aquelas que estão inconscientes, encontrar uma trilha. Então, a gente tem que ter muita humildade de reconhecer, ok, isso que eu não sei, mas eu preciso aprender com quem saiba, com quem pode me ensinar por um ponto de vista que eu ainda não consegui enxergar na minha própria existência. Uhum. Você falou antes sobre a gente não buscar leituras e não buscar... E realmente, isso é um fato total. Mas nós mulheres, em geral, quando estamos desconectadas do nosso feminino, a gente também não apenas não busca, como a gente rejeita o contato com outras mulheres, não é isso? Ai, gente, é impressionante! Isso é muito real. Quer ver quando eu faço um workshop? O Despertar da Deusa, eu acho que isso é mais claro. As mulheres vão para a busca do feminino, mas são só mulheres, às vezes são 30, 35 mulheres dentro desses workshops presenciais, né? E tem sempre aquelas que, ai, eu não me sinto confortável com tanta mulher junto. E ela justamente não se sente confortável porque ela está tão na energia masculina que se interagir, de se trocar com mulheres é tão difícil, porque vem da ruptura com materna, é tão difícil que ela não consegue se soltar, que é como se fosse uma aberração para ela falar sobre ela. É uma aberração para ela se encontrar em outras mulheres. É quase que vergonhoso. Como que eu vou mostrar para uma outra mulher que eu tenho essa fraqueza? Tanto que no Despertar da Deusa eu sempre falo, né? No início todo mundo se apresenta, fala os seus rótulos, né? O que faz, o que não faz, o que deixa de fazer. E eu sempre faço questão de dizer assim, olha, no final vocês vão se dar conta de que o que tu faz não importa, porque vocês vão ver que cada uma carrega a mesma dor que a outra carrega. É exatamente a mesma dor. Vocês vão se enxergar profundamente. E esse se enxergar profundamente vai fazer com que você possa olhar a outra mulher da mesma forma como você se olha. Com amor, porque ela carrega a mesma coisa que você carrega. Eu sou um exemplo, quando eu fiz o primeiro Despertar da Deusa, eu cheguei... tanto que eu paguei a inscrição meio sem pensar que era para... tá, agora paguei, eu Depois de paguei. tanto que eu te insisti, né, diga-se de passagem. Agora paguei, eu vou. Mas mesmo assim, na hora, pensei em desistir. E cheguei lá com esse sentimento de desconforto. Eu não estava me sentindo confortável, estava acuada. Parecia, era assim, um pequeno macho no meio das mulheres, acuada. Uhum. E eu não era a única, tinha muitas lá da mesma forma, mas é incrível como quando a gente se abre para essa conexão com outras mulheres, a gente não só se identifica, como a gente recebe tanto acolhimento que a gente percebe o quanto tempo que a gente perdeu renegando essa conexão com o feminino. Eu percebo assim, sabe, nessa desconexão com o feminino, do quanto a mulher acredita que ela tem que ser forte, né? E o quanto ela não pode mostrar que ela é fraca, mas que, na verdade, é a compreensão equivocada de ser vulnerável. Então, é quanto ela não consegue, não se permite ser vulnerável. E a talvez a vulnerabilidade seja uma das características mais bonitas do feminino, né? Porque ela é pura coragem. A vulnerabilidade que agora tanto se exalta como uma necessidade para qualquer pessoa, e como a gente tem dificuldade de se mostrar vulnerável. É incrível o quanto a gente associa também a vulnerabilidade à fraqueza. Se eu for vulnerável, se eu me mostrar como eu sou, as pessoas vão poder me atacar, eu vou poder passar vergonha por causa disso. Exatamente isso. E o que eu vejo, assim, né? Quanto mais vulnerável você eu não estou falando de neuroses aqui, né? Eu estou falando daquilo que o teu coração sente mais profundo, que é a tua verdade, aquilo que tu guarda. É aquilo que tu guarda por medo da reação do outro. Isso é a vulnerabilidade.
neuroses, muitas vezes, que você vai lá e fala, elas estão associadas a julgamento ou a cobrança. Então, perceba que uma coisa é diferente da outra, né? Então, vou repetir, vulnerabilidade está muito mais associada àquilo que você tem medo de como o outro vai reagir. Sabe aquele desconhecido? Você tem medo de como as coisas vão acontecer porque você não tem o controle. Isso é a vulnerabilidade. Você se mostrar, né? Agora, a neurose, muitas vezes, que as pessoas vão lá e falam, mas eu falei o que eu senti. Não, você falou da tua neurose, da tua cabeça, que está associada ao julgamento, né? Que está associada a uma cobrança diante da atitude do outro. Então, uma coisa tem a ver com você, outra coisa tem a ver com o outro, né? Então, a vulnerabilidade é ela, precisamente, que vai te levar para esse feminino, porque ela vai te permitir quebrar essas cascas de rigidez, né? Que na verdade são condicionamentos de crenças, de comportamentos, até de traumas que você recebeu na sua infância e você foi crescendo assim, acreditando que tinha que ser assim, né? Então, à medida que você vai sendo vulnerável, você vai quebrando essas máscaras de proteção e vai se tornando cada vez mais você, encontrando realmente qual é o teu caminho, qual é o teu relacionamento, qual é o teu propósito de vida. Os nossos episódios de podcast e vídeos sobre vulnerabilidade normalmente são alguns dos mais acessados. E as pessoas, Será, né? e as pessoas mandam mensagens e se manifestam dizendo do quanto tem dificuldade. As pessoas, no caso, eu digo as mulheres, no Tem quanto elas dificuldade têm de quê? dificuldade De serem em se vulneráveis? mostrarem vulneráveis. Não só as mulheres, né? Os homens também, o ser humano de uma forma geral, ele tem muita dificuldade de ser vulnerável, porque ele perde o controle diante da reação do outro, ou do mundo, ou das situações. Então, esse é o grande impedimento da vulnerabilidade, mas é nela que vibra o amor, é nela que vibra a felicidade, é nela que vibra a gratidão, porque você se sente grato toda vez que você se permite se expressar. Nossa, que bom que eu consegui falar isso. Não é assim? Que bom que eu consegui expressar aquilo. Ou que bom que eu consegui fazer daquele jeito. Nossa, como eu estou feliz comigo. Porque se eu não consigo ser feliz comigo, eu vou querer que alguém me faça feliz. Isso é uma ilusão, não existe, né? É aquela história de colocar a responsabilidade pela própria vida na mão do outro, né? Exatamente. Só que a vulnerabilidade está aí como uma ferramenta fantástica de autodescoberta e de autorresponsabilidade. E você falou bastante agora sobre controle. Essa me parece ser uma das características mais marcantes das mulheres com uma energia masculina preponderante, digamos assim. Falo por experiência própria. Que a Tamo gente, junto, né, nega? Vamos ser honesta aqui, né? que a gente quer controlar tudo e, na verdade, a gente não tem controle sobre absolutamente nada na vida. Mas nada mesmo. Mesmo o que nos diga a respeito pode vir alguma circunstância externa e a gente perdeu o controle daquilo. Não temos controle Caiu o nem se a gente, coronavírus para mostrar isso pra gente, né? a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Então a gente não controla nada, na verdade. Por que a gente tem tanta necessidade de controle, nós mulheres? Vamos começar que nós fomos ensinadas a nos controlarmos, né? Então a gente já foi ensinada desde muito tempo, não apenas da nossa infância, mas da nossa ancestralidade, fecha a perna, não fala alto, é feio isso, é feio aquilo. Então a gente é tão condicionado, né, a controles, a gente está tão condicionado a limitações que isso acaba se expandindo para o externo, né? Não tem como, é o princípio da hermética, né? O que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo, né? Então, o que eu sou internamente é o que eu sou externamente. Então, quanto mais controle eu exerço sobre o externo, é diretamente proporcional ao controle que existe internamente. Então, se eu tenho tanto controle, ou se eu tenho a necessidade de controlar as pessoas, o mundo, as situações, o meu trabalho, as minhas ações ou uma outra pessoa, é diretamente proporcional ao quanto eu me controlo, né? O quanto eu controlo as minhas atitudes, as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas expressões, as minhas necessidades. Então, uma coisa é correlacionada à outra, para que a gente possa aprender a soltar. Então, vou soltar uma situação, vou soltar uma pessoa, vou soltar um relacionamento, vou soltar um trabalho. Eu preciso primeiro trabalhar internamente
no sentido de o que eu preciso soltar, quais são as crenças, quais são os sentimentos, quais são os condicionamentos, quais são as limitações que eu carrego dentro de mim, que fazem com que eu viva dentro de uma caixinha. Às vezes é uma crença, tem que ser desse jeito, né? Tu pega ali as 7 leis espirituais de sucesso do Deepak Chopra, que aliás indico para que todos escutem, porque eu creio que ali é maravilhoso. Ele sempre fala ali, né? E grandes mestres também já ensinaram. Quando você solta, o campo de possibilidades ele é gigante. A nossa mente às vezes acredita que para eu ganhar dinheiro tem que ser só daquele jeito, só trabalhando dessa forma. Mas isso é uma crença. O dinheiro ele pode vir de várias outras formas, de várias outras maneiras, mas se eu não soltar daquele jeito, nenhuma outra forma pode se manifestar na minha vida. É como se eu rezasse para que o milagre acontecesse, mas eu não deixo que o milagre aconteça, porque se ele não for do jeito que eu quero, então ele não pode acontecer. É muito difícil para a gente deixar as coisas fluírem, né? Porque a gente quer no nosso tempo, na nossa forma, no nosso jeito, e isso a gente foi ensinado, porque para pensar lá na tua infância. Tu foi ensinado que não mexe ali, não pega ali. Claro que os pais têm que educar, só que muitas vezes a educação, por ser inconsciente, ela é muito cheia de privações e muito cheia dos medos que os nossos pais viveram e que não querem que os nossos filhos vivam. Então, por exemplo, uma mãe que quase morreu afogada, vamos supor, tá? Um exemplo aleatório, uma mãe que quase morreu afogada no mar, vai ser uma mãe que vai controlar uma criança para não entrar no mar. Não vai, não, o mar é perigoso, não, não, não entra, não, você pode se afogar. A criança vai perder a sua própria expressão e vai perder a sua espontaneidade, a sua naturalidade e vai perder a sua própria experiência diante do mar, de acordo com aquilo que a mãe está dizendo que tem que ser. Então a criança vai começar a se controlar para quê? Para poder agradar a mãe. Porque se eu desagradar a mãe, ixi, daí a mamãe não vai me amar. Entende como uma coisa está conectada à outra? E a gente vem nesse emaranhado inteiro dentro de nós. Então, o controle ele já é interno, que a gente já recebe desde muito tempo antes. Olha só, a gente é condicionado, tu entra na escola, sei lá, com 2, 3, 4 anos, qual que é o controle ali exercido? Você tem que terminar, fazer uma faculdade e trabalhar. Não tem outra possibilidade na cabeça de muitas pessoas. E delas, se não forem daquele jeito, então, imagina, eu estou falando só de um exemplo, tantos outros, não, você tem que chegar em tal idade, você tem que ter casado, tem que ter filho, se tem um filho, tem que ter o segundo. Tu não tem o segundo? Como tu não tem o segundo? Ai, não vai dar irmãozinho pro teu filho? Ai, que absurdo! Ai, você não é casada ainda? Como você não é casada ainda? Então, veja quantos são os controles que a gente tem. Que nem uma cebola, é uma em cima da outra. E quando a gente não sabe se acolher, olhar para a gente com esse olhar de cuidado, de nutrição, a gente não consegue procurar sair dessa prisão que a gente acaba impondo a nós mesmas, não é? Nossa, com certeza. Não, como é que você sai de um negócio desse? Você só sai de um negócio desse ou porque você toma consciência de que tem alguma coisa muito errado dentro de você, ou porque você passa por choques emocionais tão profundos que te fazem doer tanto que de algum jeito o teu espírito busca uma explicação e nessa explicação você vai encontrar um caminho. E para as mulheres que estão escutando a gente, pensando que talvez essa busca de reconexão com o feminino faça sentido para elas, que talvez as ajude, por onde começar? A reconexão com o feminino começa primeiro numa tomada de consciência, né? O que eu quero para minha vida? Quais são os valores da minha vida? Eu estou feliz com a vida que eu estou levando? O relacionamento que eu tenho é o relacionamento que eu quero ter, que eu quero viver, que eu mereço viver. O trabalho que eu tenho é o trabalho que eu quero ter, que eu mereço ter, que eu mereço viver, né? Os relacionamentos, de uma forma geral, eles abastecem o meu coração ou não? A vida que eu levo abastece o meu coração, faz sentido?
tem os valores que realmente são dignos da minha alma, me engrandecem ou me deixam para baixo? É para isso que eu tenho que olhar. E tudo começa com uma tomada de consciência. Onde eu estou é onde eu quero estar, com quem eu estou é realmente com quem eu quero estar, é de uma honestidade. E a partir dessa honestidade, você vai precisar o quê? Buscar ajuda. Seja terapia, seja curso, seja livro, seja YouTube, seja o que for, você vai precisar buscar ajuda. Alguém que possa te dar aquilo que você não tem, aquilo que você não aprendeu, aquilo que você não sabe lidar. Alguém que possa enxergar de um ponto de vista mais amplo e te trazer uma consciência que você ainda não conseguiu ter na sua vida. É assim que a gente começa a evoluir, dar pequenos passos dentro do nosso próprio processo de crescimento. Falamos por experiência própria. Sem sombra de dúvidas. Com certeza. São tantos os mestres que me ajudaram, que Jesus, inclusive, foi um. Fer, muito obrigada. Acho que essa conversa certamente vai fazer sentido para muita gente, para muitas mulheres que não precisem passar por eventos traumáticos para perceber que uma reconexão com o feminino só vai trazer benefícios para as suas vidas. E a gente deixa aqui o convite para que assistam ou escutem os conteúdos relacionados à energia feminina que a gente tem no canal do YouTube, no podcast Toques de Despertar, e certamente vamos voltar com novos conteúdos também sobre esse assunto. Acompanhe a gente nos nossos canais, no YouTube, no podcast, no Instagram, @fontorafer, no site www.fernandamedeiros.com, que a gente tem o nosso blog. Então, deixamos nosso convite, nosso agradecimento e estamos sempre aqui para trazer mais conteúdo para vocês. Obrigada, Fer, um beijo. Obrigada, Adri. Sempre mandem suas sugestões de conteúdo, porque estamos aqui para compartilhar e alcançar cada vez mais corações. É isso aí, um beijo, gente. Obrigada, gente. Até.